Vamos com tudo, Nação Rubro-Negra, começando mais um Mesa Flá, direto aqui do Mostrão Estúdios. Hoje no Mesa Flá especial, galera, porque a gente recebe aqui o grande Bugica. Bugica 99, o cara é brabo no Twitter, cara. O cara reclama pra caramba lá e acompanha a gente direto aí no Mesa Flá. Hoje o Mesa Flá especial com Marcelo Ribeiro, o cara que marcou os anos 80 aí com o Flamengo. E com os meus amigos aqui, Reis Mengão. Boa noite, meu irmão, beleza? Boa noite, muito boa noite, obrigado por esse dia. É isso aí, galera. Nobru da Nação, boa noite, irmão. Bem-vindo. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Reis Mengão, Mostrão. Bugica aí, obrigado pelo nosso convite. Tá Marcelo Bugica, grande parceiro. Boa noite, galera. Mesa, cara. Obrigadão, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de Flamengo e contar um pouquinho da minha história. É isso aí, a galera quer saber, sabe por quê, Bugica? Você foi um cara que marcou os anos 80 aí, né? E a galera nova do Flamengo que tá vivendo esse mundo aí de 3 Libertadores, 2 Libertadores, 3 disputas, brasileiro, não conhece muito bem a tua história. Hoje a gente vai dissecar aqui, por isso a gente pede a participação de vocês, galera. A gente tá aqui, ó, no YouTube, @MesaFlá. A gente também tá subindo os conteúdos bacanas lá. A gente subiu até enquete no Twitter, né? Que depois pra frente vai ter muito a ver com esse papo hoje aqui com o Bugica. E a gente também tá no Instagram, @MesaFláPodcast. Irmão, Bugicão, é isso aí, meu irmão. Tamo junto aqui. Obrigado por ter vindo, jogador. Sério mesmo. Não, eu que agradeço, né? É sempre bom estar com os torcedores, principalmente com vocês, para contar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que aconteceu dentro da minha carreira e principalmente dentro do Flamengo, né? Que é meu time de coração, o coração da família toda e assim, que muitas das vezes eu acabo me emocionando falando de Flamengo. É isso aí, cara. Todos nós, meu irmão. Tamo junto. Porque, pô, isso aqui é de torcedor para torcedor, Mesa Flá, irmão. É uma honra estar contigo. Falando de Flamengo, e é exatamente isso, por isso que a gente tá aqui. A gente queria saber um pouquinho da tua história, Bugica. Como é que você caiu de paraquedas? Você caiu de paraquedas no Flamengo? Você jogava onde? Porque a gente sabe que você é capixaba, né? Cachoeiro de Itapemirim. É isso aí. Então, como é que foi a tua chegada ao Flamengo? Foi em que ano, mais ou menos? 1984, a convite do doutor Adail, né, o infantil do Flamengo. Estava precisando de um atacante. Eu tive tenho um irmão, né? O Luciano, que jogava no Juvenil do Flamengo. Uhum. E no vestiário, ele ouviu uma conversa entre o seu Dida, que foi meu primeiro treinador no Flamengo, e o doutor Adail, que era diretor da base do Flamengo, seu Dida pedindo para ele... Só um minuto, Bugica. Dida, só pra galera lembrar, o Dida é o grande ídolo do Flamengo, o ídolo do Zico. Dida é o ídolo do Zico. É muito brabo, cara. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar com o ídolo do ídolo. O ídolo do ídolo. Foi o ídolo do ídolo que me... Né? Então, assim, aí o Flamengo fez o contrato comigo, eu saí de Cachoeiro para fazer um teste no infantil do Flamengo. E você jogava lá no Espírito Santo? Jogava? Jogava não, brincava, né, no Estrela do Norte Futebol Clube, no Mirim do Estrela do Norte Futebol Clube, certo. Com seu Zezinho. Chegou a jogar salão? Eu joguei salão, joguei handebol, joguei vôlei, joguei basquete, porque na época a escola oferecia todas as modalidades esportivas, né? Pode crer. E, inclusive eu até comento algumas vezes, porque hoje eu sou profissional de educação física, que todas essas modalidades esportivas me ajudaram muito pro futebol. Porque você você é mais coordenado, você tem algumas aptidões, você desenvolve melhor as suas aptidões por conta da coordenação. E hoje o futebol se tornou um esporte muito físico, né, cara? A gente vê muitas vezes o físico passando por cima do técnico, às vezes, né? Você se tornou professor de educação física, né? Tá lá no Acre, depois a gente vai entrar nessa história, como é que você foi parar no Acre, mas enfim, você sabe que hoje em dia o profissional não é mais aquele cara meio largado, vou entrar em campo no final de semana e tal. Hoje tem que se cuidar, né, cara? Não, nós sempre tivemos que nos cuidar, né? Só que hoje o futebol ele é muito mais físico, né, do que técnico. Só que, se nós pensarmos só dessa maneira, a gente vai ver. Eu vou falar de futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é um futebol que não está desenvolvendo. Eu, né, por ter sido um ex-atleta, hoje profissional de educação física, especialista em treinamento desportivo, especialista em psicomotricidade, certo.
me faz a crer e a lembrar, se você visita as escolinhas de futebol hoje, você vai ver uma coisa muito plástica, muito cone, muita estaca, e o que menos se usa nas escolinhas de futebol hoje é a bola. Você tem mais de metade da aula em uma escolinha de futebol com movimentos que não tem a bola, né? E uma das piores coisas que nós temos hoje É o fundamento, né? É o fundamento. é o fundamento, que é a nossa principal característica, que sempre foi a principal característica do futebol brasileiro. E hoje o futebol brasileiro, principalmente dos nossos atletas, se nós pararmos para analisar os atletas profissionais do futebol brasileiro hoje, você vai encontrar muito atleta sem coordenação. Cito o exemplo do Vini Júnior, que só melhorou depois que foi para o Real Madrid. Se você pegar os lances dele no Flamengo e fazer uma comparação entre Flamengo e Real Madrid, você vai ver que o Vinícius hoje é mais coordenado. Então a capacidade, principalmente de definição dele, de contato, de condução de bola, melhorou bastante. E é uma coisa que no futebol brasileiro está faltando. É verdade. Futebol brasileiro hoje nós não temos mais o atleta, aquele atleta. Nós não temos um craque no futebol brasileiro, nós temos bons jogadores. É verdade. E não falta, assim, para grandes clubes como o Flamengo, por exemplo, não falta dinheiro para investir nisso, né? Em pessoas capacitadas para trazerem esse conhecimento, né? Mas Pra base, né? eu acho que essa questão não é nem a questão de conhecimento, é a questão de escolha. Porque hoje a gente tem voltado mais para escolha dos atletas que eu tenho na base, o trabalho que está sendo feito na base, você acaba tirando, né, a coisa natural do atleta. O atleta não desenvolve mais naturalmente, né? Você já tem nas escolas de futebol você já tem uma função toca, pega, toca. Você não desenvolve, você não vê mais um trabalho voltado para o cara habilidoso. Quando o cara é habilidoso, ele acaba perdendo isso, porque os próprios treinadores, em todas as faixas etárias, pega e toca. Você não vê hoje no futebol brasileiro um atleta Conduzindo, né? Você não desenvolve o lado intuitivo, né? Não, do cara partir não, pra cima, não, do cara não. fazer o... não desenvolve. No Flamengo nós não temos um jogador habilidoso. Nós temos jogadores técnicos. Que alguns confundem. O Bruno Henrique, ele é velocista. Ele dá o tapa e vai atrás. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro são os que mais ou menos... O Arrascaeta mais finta, porque só usa o corpo, só balança e os caras sempre caem. O Everton Ribeiro que tem um pouquinho mais. Os outros jogadores do Flamengo sem habilidade... Aquela habilidade média do drible, né? do drible, que é a coisa que eu acho que é um dos problemas que o Flamengo tem hoje, porque o Flamengo, na fase boa, tinha o Michael. Com as doideiras dele, com os dribles doidos dele, era o cara que ajudou muito o Flamengo nesse momento. Que quebrava a linha ali, não tá. E o futebol brasileiro não tem isso. Você pega o futebol europeu para ver hoje, principalmente o futebol inglês, você tem jogadores habilidosos na frente. Né? Então, assim, é muito estranho para mim ver o futebol brasileiro hoje nessa situação e ver o futebol europeu desenvolvendo mais que o nosso. Inverteu aquela coisa. O europeu abrasileirou e o brasileiro europeizou seu futebol. Isso... Até esse garoto que é a sensação agora no Real Madrid, né? Que é inglês, o Bellingham, né? Que finaliza bem, chuta de fora. Eu acho que o ciclo ficou meio que vicioso, né? Exatamente, virou uma tendência, uma coisa... Aqui a gente não se preocupa em moldar dessa forma, né? Ou dar esse espaço pro garoto. E também vende rápido, a matéria-prima vai, o clube europeu molda. Ele que molda, então acho que ficou bom para todo mundo, né? Mas a questão é que daqui a pouco o futebol brasileiro não vai estar vendendo ninguém mais. É a seleção, né? O problema é você ter. Porque tem o Neymar e o Vini Júnior, né? Eu acho que são os dois últimos que tinham mais assim, habilidade de drible, de ir para dentro. Eu acho que foram os dois últimos aí que tem mais habilidade, né? Eu acho, depois do Ronaldinho Gaúcho, depois dessa geração. Depois dessa geração, o Neymar e o Vini são os que mais assim. Mas nós temos um problema muito sério em todo o futebol brasileiro e o Flamengo passa por isso. O maior problema do Flamengo hoje ele é físico, porque os jogadores têm muita capacidade técnica. Né? Enquanto esse problema físico não for resolvido, o Flamengo não consegue render aquilo que a gente espera. Mas a gente confia muito que essa coisa mude. Né? E esse panorama do futebol brasileiro ele tem que ser mudado, porque senão a gente vai demorar muito para ver um outro título. É isso aí. Pegando carona lá, Bugica então explicando... Chegaste no Flamengo, vindo
lá do Estrela do Norte, chegou no Flamengo. Qual o cenário que você encontrou no Flamengo? Como é que era o teu vestiário? Quem te recebeu? Como é que você conseguiu se firmar para até entrar, né, no jogo lá? Não sei se foi a estreia, mas no jogo histórico que você fez com o Flamengo contra o Vasco. Cara, até voltar um pouquinho na minha história, né? Quando eu cheguei no Flamengo, eu fui recebido pelo seu Dida, meu primeiro treinador, fiz os testes, Certo. fui aprovado por ele, aí depois é aquela coisa, né? Você mata um leão todo dia, porque na época havia uma maior facilidade de um atleta, de um menino que tinha uma certa capacidade, chegar para fazer seu teste, né? Uhum. Eu tive essa felicidade, fui aprovado, e aí, chegando gente todo dia, você tem que passar em cima direto. E quando eu cheguei ao profissional, o Flamengo disputou a final do Campeonato Carioca de Juniores, em cima do Vasco. Sim. Nós vencemos por 2-1. Você tá falando de qual ano aí? 89. 89 Campeonato já? Carioca de Juniores. Certo. E nós fomos campeões em cima do Vasco, vencemos o jogo que foi lá em Bangu, vencemos de 2-1, eu fiz os 2 gols. Uhum. Pô, interessante, galera. Se liga aí, hein? Nós fomos campeões e daí, né, campeão, deram uma semana de folga para mim, eu viajei, para a equipe toda, fui para Cachoeiro ver meus pais. Eu cheguei na segunda-feira de manhã. Na terça-feira chegou um telegrama do Flamengo pedindo para eu voltar, que eu tinha que me apresentar ao profissional a pedido do Tele Santana. E papai. Aí assim. Porra, aí a missão dada é a missão cumprida, né? Aí meu pai já providenciou a passagem, eu já entrei no ônibus à noite, já voltei. Cheguei no terminal rodoviário Novo Rio. De lá mesmo eu já fui para Gávea, que treinava 8 horas da manhã, fiquei esperando lá e comecei a treinar com o profissional. Aí o Flamengo já foi para uns amistosos em Teófilo Otoni, depois na Bahia, eu já viajei com o Flamengo, e depois minha primeira viagem internacional com o Flamengo, que foi para o Canadá. E aí teu vestiário era brabo ali, né, Bugica? Teu vestiário era o quê? A gente tá falando de quem? Cara, a gente tá falando de Zico, Júnior, Leonardo, Zinho, Ailton, Leandro... Jorginho da tia? Jorginho já tinha saído. Aldair já tinha saído? Já. Marcelinho, Zé Carlos, goleiro, Zé 2, Djalma, Marquinhos, Leonardo, Fabinho, Léo. Assim, era uma galera muito, assim, que já tinham conquistado muito com o Flamengo, jogadores de seleção brasileira. E muitos tinham saído nos juniores, igual A maioria, você também, a maioria, né? Talvez que eu tenha tido uma maior facilidade de adaptação no profissional. Mas essa facilidade foi muito facilitado por conta de quem recebeu, né? Que é o senhor Arthur Antunes Coimbra. Que era um cara que a gente chegava, o cara abraçava, né? Deixava a gente bem tranquilo para poder trabalhar, desenvolver aquilo que a gente fazia na categoria de base. E ele mesmo reunia vocês no vestiário e trocava uma ideia? Ele chamava a responsabilidade mesmo, né? Cara, ele dizia, assim, vocês têm que fazer isso, né? A gente... Vocês só façam isso. E a gente fazia primeiro, porque nós tínhamos, além do atleta, nós tínhamos um exemplo de profissional que... Dispensa em comentário. contexto, que a gente não precisa estar comentando. Tudo aquilo que ele tinha feito pelo Flamengo, né, que fez até o seu último jogo, e poder participar, conviver com o cara. E eu, como torcedor do Flamengo, desde moleque vendo o Zico jogar, de repente você se depara no Flamengo, né, disputando um campeonato com um cara. Dividindo vestiário com o cara. Dividindo vestiário. Todo dia na Gávea. Todo dia você entra no mesmo vestiário que o cara, troca, conversa com o cara, brinca com o cara como se fosse algo natural. E não é, cara, demais. Ali única, cara. É natural entre aspas, né? Porque ali a gente estava diante pelo menos eu, diante do meu ídolo, então assim, não tem a como. maioria da geração toda, a galera toda fala, meu sonho era jogar com o Zico, né? O Renato sempre falou, o Marcelinho sempre falou, Djalma, Marquinhos, todos eles falavam, Sim, Leonardo. E a maioria desses caras que você citou, a gente era nosso sonho, mas a gente não esperava, porque a gente imaginava que ele encerrasse antes, e não encerrou. E, porra, eu tive a felicidade de jogar com ele e participar dos últimos 2 jogos dele com o Flamengo. Tu fez o último jogo dele, até o jogo de despedida você fez também, não fez? Eu fiz os 2 jogos de despedida dele. Juiz de Fora foi o último jogo oficial dele. 5-0, né? Contra o Fluminense 5-1. 5-0. 5-0.
Pô, 5 a 0. Eu tava lá. Não a nossa banda, não. Ele mete gol de falta ali. 5 a 0, o primeiro gol foi dele e o quinto foi meu. Isso é importante, né? Não, a gente tem que lembrar que eu até brinco com ele, pô, teu gol foi mais ou menos, o meu foi mais bonito que o teu. Reis Mengão, dando continuidade a essa história, o que você coloca pro Bujica aí, dentro do que a gente estava conversando antes de começar o programa? Cara, voltando um pouquinho na passagem do Bujica, ele tem uma história interessante. Do primeiro treino, foi isso? Que você joga no time reserva, começa jogando no time reserva. Sim. E conta você, mas eu sei que você fez o. Quando o eu cheguei, gol e quando eu depois- cheguei, é. quando eu cheguei no Flamengo para fazer o meu teste, no primeiro coletivo, que foi lá no Quarto Bib, na Avenida Brasil, ali, em entrada da Ilha do Governador, eu comecei o treino no time reserva, né? O time reserva ganhou o primeiro tempo do treinamento de 1 a 0, Gol de quem? gol meu. Aí o seu Dida me coloca no time titular no segundo tempo, a gente vira para 2 a 1 Quem fez os com gols? 2 gols meus. Meu Deus, essa história aqui é maravilhosa. Bom demais. Sim, aí, pô, treina a semana toda. No sábado a gente teve um amistoso em Paracambi contra, eu acho que foi Tupi ou Brasil de Paracambi. Pô, futebol roots total, né, cara? Aí a gente, Flamengo Infantil ganhou de 1 a 0 Gol de com quem? gol meu. Aí na segunda-feira eu recebi a notícia que estava aprovada, aí É isso. Aí eu maravilhoso. segui. Estrela demais É. também, né? Tem que ter um pouco da... eu tenho história pra Pra contar. caceta. Tem história pra contar. Os caras jogou no Flamengo, não tem, porra. Meu primeiro treinador foi seu Dida, que é o ídolo do ídolo. Joguei com o ídolo. Fiz gol no Vasco com passe do Galo. Vocês querem o quê? Vamos Queria aproveitar. isso, você aqui, Pô. era o que a gente queria. É isso. No Bruno da Vamos Nação, aproveitar esse você gancho, que né? tava... Pô, você foi o cara que fez a assessoria de imprensa aliás- para que Marcelo Bujica estivesse aqui hoje. Aliás, eu não posso esquecer, eu quero agradecer ao Renê. René Playboy. René Playboy, que foi zagueiro do Botafogo. Jogou na base do Flamengo, né? René Playboy. Jogou na base do Flamengo, depois pro Botafogo. Em 92 fez parte daquela campanha do Botafogo, que foi até o vice-campeonato, né? Contra o Flamengo. E ele é amigo do Bujica dessa época, né? Sim, Eu René é conheci, parceiro. eu conheci ele é meu camarada, e eu conversando, ele falou, pô, tem aqui a galera aqui, amigos para sempre, no Sim. seu grupo da galera lá do Flamengo. Falei, porra, eu quero convidar alguém pro Mesa Flá, não sei o quê. Ele falou, pô, sugeriu o Bujica. Eu falei, porra, Bujica é foda. Bujica, eu não tinha mais feliz da minha história no Maracanã, foi o Bujica que me proporcionou. E, porra, a galera, só lembrando aqui, a galera dos anos 90, anos 80, não esquece isso, né, Bujica? Que foi Não. o Campeonato Brasileiro. Sim. O Vasco tinha um timaço, né? O Vasco estava bem Foi financeiramente, foi campeão. E tirou o Bebeto do Flamengo, que na época era uma coisa muito difícil, o maior ídolo de um clube, e pro outro que grande rival, né? E o Bebeto era um dos grandes ídolos do Flamengo na época. É. E ele saiu e foi pro Vasco, e justamente na estreia, e você era um garoto, né? Tava começando. Maracanã 19 anos. lotado. Conta essa história pra ele. Cheguei 2x0, 2 gols de Bujica. Vamos Passe botar do Galo. Vamos botar os gols também, né? Cara, é importante a gente dizer que às vezes a torcida do Flamengo culpa muito o Bebeto, né? Bebeto. Mas o Bebeto, porra, o Bebeto foi. Bebeto Aí, so- ó. Vamos ver o que O aconteceu Bebeto sofreu, né, cara? A torcida pegou muito no pé dele. nesse 5 de novembro de 89. Olha lá. Alcino. Alcindo dá um tapa. Não sei. Luiz Carlos, Alcindo tenta bater, né? Sobrou e Bujica tava lá bem posicionado. Alcino jogava bola, né? Se eu erro, Pô, esse meu daí, irmão, a tu bola ia lá dá no. tu dá um pique até uma Ela ia longe. O gramado não tava muito bom, não, né? Aí, a gente tava reparando a tua semelhança com o Nélio também, né, cara, Bujica? Cara, olha só. A gente, deixa eu falar, a gente vê os jogadores reclamando do Maracanã hoje, né? Era um Cara, gramado. aí- Maracanã aí pra Era um gente baita. tava maravilhoso. Pô, e tu vê que o gramado era bem ruim, né, cara, nessa época, né? Mas olha a diferença Esse foi o contra-ataque, né? Olha lá o Foi. pique que Do o E tu segundo ficou Galo dá. pedindo a bola aqui, né? Olha o pique que o Galo dá pra ultrapassagem. Porra, mas esse gol foi molinho. Até eu fazia essa porra, hein, Bujica? Não, mas é. É certinho. Chega. Não, mas ele ficou pedindo a bola há um tempão, hein? E a felicidade de fazer o gol do Vasco. Mas Cara, nesse, Bujica, fala desse nesse, jogo aí, pelo amor de Deus, cara. Cara, Coisa maravilhosa, cara. esse jogo é assim, não tem como eu acordar, passar pelo meu dia sem lembrar desse jogo. Todos É os dias. muito difícil eu Sério mesmo, passar por esse dia e não tem alguém que me diga que não me fale desse jogo. Desse jogo. Inclusive, ontem, dia 5 de novembro, ele É, fez aniversário. 34 anos. Ele fez aniversário Boa ontem. coincidência. Então, assim, foi o gol que me deixou na história do Clube de Regatas do Flamengo. Nesse jogo, o Bebeto estava fazendo a estreia dele, né, Pelo Vasco. jogando contra o Flamengo.
A expectativa toda desse jogo Era em cima era o time do Vasco e Bebeto. Exatamente. O Flamengo vinha muito mal na competição, vinha muito mal. Tiveram umas provocações, não foi? Que o time tava. Diretoria do velhinhos, Flamengo Zico, provocando o Zico e Júnior, os velhinhos, não aguentam correr, essas coisas todas. Alguns jogadores já grandões. E aí o Zico resolve assumir essa responsabilidade. Uma coisa interessante que aconteceu nesse jogo. O Zico, na concentração, chamou a mim, Luiz Carlos e o Alcindo e pediu para que a gente fizesse o serviço sujo, que era marcar, porque ele já não tinha condições de ajudar na marcação e ele pediu para que a gente fizesse isso. E que com a bola no pé, podia deixar que ele resolvia, como ele sempre resolveu, né? E nesse jogo, a gente conseguiu marcar com a gente. Também não tinha como não correr, vendo o Zico Júnior correndo. Você era um velocista, né? Vitor Pique, Não tem corria como. pra caralho. Corria pra caralho. Corria. Fininho, tava Eu não tinha peso também para carregar, então estava fácil. Né, então, assim, e tudo aquilo que nos foi pedido, o treinador Hélio Espinosa e o que o Zico conversou com a gente levou para dentro de campo. Esse jogo podia durar 48 horas, 72 horas, que o Vasco não ia conseguir fazer gols no Flamengo, porque os caras, para mim, Zico e Júnior foram os melhores. Zico, Júnior, Luiz Carlos e Alcindo foram os caras que arrebentaram com o jogo, foram os caras mais importantes na partida. Os outros jogadores todos também jogaram muito e eu tive a felicidade, Deus me deu a oportunidade de estar num lugarzinho ali que a bola passou e empurrei para dentro. É o famoso camisa 9, né? Oportunista. Eu lembro né? na cidade, na época do jogo, desse jogo, não se falava de outra coisa, né? Era a estreia do Bebeto do Vasco. E ficou tipo assim, uma coisa assim, questão de honra que o Flamengo não podia perder pro Vasco na estreia do Bebeto. Assim, ficou uma coisa. Tanto é que o Zico reuniu a galera e jogou pra caramba. Ele e o Júnior, jogava como se fosse uma final, né? E o Zico e o Júnior ainda jogou de zagueiro. Olha aí. O Júnior jogou de zagueiro. Cara, como é que é a sensação desde pequeno? Eu ia pro Maraca, assim, desde 3 anos de idade. Era uma coisa assim que eu ficava pensando, imagina eu fazer um gol com essa massa, assim. Eu acho que você é a síntese disso, né? Você faz um gol, assim, Porra, deu 2 gols, você sai ali, é uma explosão de felicidade. Como é que é essa sensação? Eu sei que é meio clichê perguntar isso, mas Indescritível. algo assim, fora É do comum. indescritível. Eu não consigo até hoje dizer qual. Se você me pergunta de alguns outros jogos, eu até digo, porra, é bom pra caramba. Mas desse jogo aí, Vasco da Gama, no Maracanã, gol com passe de Zico, não tem como descrever a emoção. Ali que é não. mais, você dá um Você se pique perde. maior, Eu cansei mais fazendo gol do que durante o jogo. E a explosão da galera deve ser Porra, incrível. e Maracanã antigo, né? Maracanã Você tinha geral ali, Tinha porra. mais de 60 mil pessoas ali, só sim. 60 mil públicos, normal. 59. Cara, ela tinha, assim, jogar no Flamengo é bom pra cacete. É muito bom, é maravilhoso jogar no Flamengo. Pô, fazer gol jogando no Flamengo e no Vasco ainda, porra, Não tem preço, né? não tem preço. Então, aí chega 89, aconteceu isso. Como é que foi o teu Campeonato Brasileiro, o restante da temporada? Como é que você ficou no elenco? Terminei a temporada, né, jogando alguns jogos ainda. Aí vem 1990. 1990. Né? Aí vem 1990, eu começo, disputo o Carioca, o Flamengo não foi bem, aí começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que inclusive eu joguei alguns jogos pelo Flamengo, pela Copa do Brasil, a gente é campeão. A gente foi campeão na primeira Copa do Brasil do Inclusive, Flamengo. inclusive na entrada principal lá no chão tem Bujica escrito também, né, com o elenco campeão. Começa o brasileiro, eu começo o brasileiro, joga, reserva joga. De repente, eu saio para treinar. Um dia saio para treinar, treino de manhã. Teríamos treino de manhã e à tarde. Eu vou para a concentração do Flamengo, que ficava em São Conrado, almoçar, descansar e voltar para Gávea. Eu almocei, fui pro quarto descansar, tô descansando, de repente alguém bate na porta assim, Bujica, troca de roupa que a gente vai ali porque estão precisando conversar contigo. Aí eu me levantei, troquei de roupa. Aí o Beirinha, que era o funcionário do Flamengo, me levou pro escritório do Léo Rabelo. Eu chego no escritório do Léo Rabelo, pô, o que esse cara quer? Léo Rabelo, pra quem não lembra, era um empresário, empresário famoso. Teve muitos e muitos jogadores aí na época. E lá eu sento para conversar com ele começa a contar a história, que o Flamengo tinha vontade, estava querendo me vender, que não sei o que. Eu digo para ele, não quero, não vou. Agora não. Daqui eu não saio.
Do Flamengo não sai agora não. Aí ele virou pra mim assim, ó, infelizmente, tem como você dizer não, já foi. Que isso, cara? Nem te consultaram nem nada. Aí eu perguntei assim, sem me consultar, não quero ir não. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, já pagaram. Quem pagou? Botafogo, Emil Pinheiro. É porque naquela época era antes da Lei Pelé, né? Você comprava, o passe era vinculado ao clube. Eu tinha 19 anos, assim, não tinha empresário. Eu só olhei pra cara dele. Não tem jeito? Não, tem jeito não, já. Como que não tem? Eu quero saber quanto que é meu. Eu tenho que negociar meu contrato. Não, isso tudo você resolve lá com o seu Emil Pinheiro. Eu falei, tranquilo. Quem vai me levar lá? Não, eu quero ir agora. Resolver tudo agora. Aí saí do escritório dele, o Léo Rabelo mandou o motorista dele levar para o apartamento do seu Emil Pinheiro na Barra. Subi, o seu Emil estava me esperando. Já tava te esperando lá. Do escritório do Léo Rabelo no centro até a Barra, eu já fui calculando, né, o que eu peço, quanto que eu peço, não sei o que, vai. Bom, acho que aqui ele aguenta pagar. Pede bem que o homem tem muito, né? Não, eu chego lá e falo assim, cheguei lá, não. E aí, seu Emil, e aí, como é que vai ser? Não esperou nem eu fazer a proposta, esperei ele falar primeiro, né? Aí eu falo, é tanto e teus 15% tá ali, eu já vou te pagar, assim, teu salário é tanto, vou te dar tanto de luva. Eu falei, então tá. Porque eu pensei muito menos do que ele tinha proposto, né? Aí, pô. Abriu o armário, abriu a gaveta. Abriu a gaveta, Não, né? ele abriu, ele tinha um cofre na casa dele lá. Pô, não, é assim. Pô, ele pegou, veio com. Ele te pagou na hora, sim. Nessa época a gente Bugica? passou. Aí ele pegou um pacote, veio um envelope grande assim. Cara, é cheio de perpela dentro. Eu só abri assim, olhei assim, tá aí teu dinheiro. Que Só isso, só verdinho americano, assim, ele deu no meu pé. Deixa eu ali, eu saí de lá, fui direto na Gávea, peguei meu material. Aí, Caraca, cara. Mas na época era Marechal Hermes. só comuniquei, não me despedi de ninguém, não isso que eu ia te falei de perguntar. ninguém, não despedi de ninguém, só peguei minhas coisas, minha chuteira que tinha meu lá. Aí no outro dia cedo eu já me apresentei no Caio Botafogo, Martins? em Caio Martins Caio para Martins. treinar. Mas- Aí eu comecei, me apresentei ao Botafogo, não podia jogar mais brasileiro. Eu ainda, porra, então me empresta, me deixa emprestado aqui. Não, vem pra cá. Não tem problema não, meu filho. Fica aqui só treinando, não precisa baixo. Aí eu fiz isso, que foi ruim pra minha carreira. Eu passei 5 meses sem jogar. Sem Porque aparecer. eu já tinha jogado brasileiro, né? Mas Já eu tinha jogado treinava, brasileiro. o final do mês, seu Emil tava lá, então você acaba, de uma certa maneira, acomodando, né? Uhum. Mas né, eu passei um período grande, mesmo jogando no Botafogo, visitando a Gávea quase todo dia. Você ficou magoado com o Flamengo? Não, com o Flamengo não. Eu fiquei muito magoado com Gilberto Cardoso Filho, porque foi ele que me vendeu e sem me perguntar se eu queria ir. Né? Com o Flamengo eu não tenho mágoa nenhuma. É isso aí. Estamos aqui no Bru da Nação. Sim, senhor. Estamos aí. Bugica do seu lado. Porra, o cara fez 2 gols na gente contra o Botafogo, hein? E o que cantavam lá na... Recordar é viver, o Bugica acabou com você. Muito tempo durante o Flamengo. Muito tempo, todo Flamengo e Vasco, a torcida cantava isso, recordar. E demorou pro Bebeto conseguir fazer, deu uma traumatizada no Vasco aquele jogo. Eles demoraram um tempo pra ganhar da gente, eu acho que ainda teve uns 2, 3 jogos, eu acho que eles perderam. Aí depois ele desencantou. Sim, mas essa, cara, Mas são coisas do torcida futebol, Flamengo né, muito cara? feliz aquele dia. Você pode ter certeza, a gente ficou muito feliz. Cara, verdade. ainda bem que aquilo aconteceu, Calma né? lá, Porque ainda bem que aquilo hoje aconteceu. eu tô na história do Flamengo. Eu tive na Gávea agora e assim, se as portas da Gávea elas estão abertas é por conta desse jogo, porque fazem parte da história do clube, né? Porque é um jogo muito importante, considerado muito importante pelo Foi clube. lá no Museu do Futebol? Fui conhecer, Museu da Gávea? a convite do Tolentino, eu estive lá hoje junto com a Paulinho e com o Lobac. Cara, se alguém tem problema cardíaco, não vá ao Museu do Flamengo, porque aquilo ali é tudo teste começa a de chorar, cardíaco. Tá achando bonito, né? Aquilo é teste para negócio de cardíaco, louco, né? é muita coisa, é uma coisa de Muita louco, emoção, né? cara. É Não, muito tem um emocionante. grupo, quando ontem
foi o aniversário, acho que foi 34 anos do gol, dos 2 gols. E quando, pô, eu soltei lá que você vinha, o pessoal, quero ir. Eu falei, gente, não dá. Não, tinha foto. Vou até mandar uma foto pra galera depois aqui com o Bugica. Pô, Esse jogo foi pra nossa história. geração. Não, você estava falando uma coisa interessante, Bugica, que a galera, claro, né? Que a torcida não tem jeito, ela pegou no pé do Bebeto, o Bebeto sofreu. O Bebeto sofreu. Vou nem aqui repetir os cores que tinha Como torcedor do Flamengo mereceu, porque eu, porra, ainda sou. Era umas coisas pesadas mesmo. A torcida Eu pegou nunca pesado. imaginei o Bebeto fora do. Eu acho que nenhum torcedor do Flamengo. Mas você falou que o Bebeto mesmo ele não teve muita culpa nesse Não, negócio, porque, né, cara? Porque segundo informações, a coisa foi mais, na época, mais direcionada por a diretoria do Flamengo. Como aconteceu no período que o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, teve treinando, fazendo a sua recuperação lá no Flamengo e foi pro Corinthians. E o Flamengo achando que os caras têm que se oferecer, tem que. Né? E os caras, não, o Corinthians veio e pegou. Foi mais ou menos isso. Né? O Bebeto negociando, querendo voltar, e os caras não se manifestaram, irmão. Profissionalmente, recebeu uma boa proposta e aceitou. É isso. Vamos abrir, Giovanni, vamos abrir para as perguntas aqui. Chegaram umas perguntas bacanas aí pro Bugica, aqui no Mesa Flá. Então, vamos abrir para a gente poder debater até esse momento atual do Flamengo, né, Bugica? A gente está vivendo aí. Você é um cara atuante em rede social também. Eu acompanho algumas postagens suas aí no X, no X, que é o Twitter antigo. E aí, o que a gente tem aqui? Tem o Renato Ribeiro, né, dando um alô, um salve aí pra galera do Mesa Flá. Depois da vitória de ontem, mesmo que não tenha sido com o futebol que vislumbramos, né? Isso aí não é para o Bugica. Acho que isso aí não é para o Bugica. Pode voltar lá, Giovanni. Vamos ver. Isso aí. O Bernardo Lopes aqui, ó. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar? O Galinho não vale. Abraço pro Bugica e pro Mesa Flá. O Zico. Se não, o Galinho vale. O Galinho é o Zico. Assim, cara, eu não consigo. Então, o segundo melhor. O segundo melhor é o Zico. O Galinho, depois o Zico. Que isso, hein? Que moral, cara. Vou te falar, hein? O Luiz Guedinha. É o Bituco. Bituco e Bezinho. Com toda a sua experiência, teria alguma dica pro Gabigol? Você que... Era isso que a gente queria chegar. Bugica, você foi centroavante, né? Sempre na área, oportunista, correndo atrás. Vendo esse momento que estão passando, tipo, principalmente o Gabriel. O Gabigol aí que, porra... Fase ruim nesse ano. Uma fase muito ruim, esse ano não apareceu. Com a tua experiência, qual a dica que você dá dentro do que você está vendo? Como é que o Gabriel tem se comportado? O que ele pode fazer para melhorar e dar a volta por cima em 24? O Gabriel? Isso. Se dedicar aos treinamentos. O Gabriel, se não treinar, se estiver mal fisicamente, é um jogador comum. É de médio para baixo. Perfeito. Se ele não estiver bem fisicamente, ele não consegue, porque ele é técnico, ele não é habilidoso, ele é muito bom finalizador, ele não tem velocidade. Os melhores momentos dele no Flamengo aconteceram porque ele estava muito bem fisicamente. Se ele não voltar a cabeça pro Flamengo, Para futebol, Flamengo. pro futebol, para treinamentos, não se dedicar, se não aproveitar as horas vagas dele para descansar e voltar Bem, para a focado. profissão que ele exerce hoje, que dá muito dinheiro, dá um salário muito bom para ele no final do mês, ele pode esquecer a carreira de jogador de futebol. Porque é daí, Profissional, né? hoje, né? Eu sou muito grato ao Gabriel por tudo aquilo que ele já fez no Flamengo. Mas hoje, o Gabriel é um jogador de médio para baixo. Hoje, para mim. É verdade. Ele bem fisicamente, ele faz uma diferença doida. Mas hoje, se ele estiver mal fisicamente, infelizmente... Ele não faz a diferença. Ele não faz a Pelo diferença. contrário, faz a diferença pro adversário. Ele acaba Ontem atrapalhando. Ele não ter entrado, foi bom, ele acaba atrapalhando. Pode Ele é crer. menos um, a gente falou isso. Tem mais pergunta aí, Giovanni? Ó, o Bruno... Como foi fazer 2 gols contra o Vasco naquele jogo emblemático? Cara, fazer É o que você falou. Fazer gols no Vasco como jogador do Flamengo com passe de Zico, é a melhor coisa do mundo, né? Para um atleta que jogou no Flamengo na posição que eu atuava, atacante,
Atacante que passa no Flamengo não faz gol no Vasco, não jogou no Flamengo, não. O que vocês fizeram depois do jogo? Eu fui pra casa, eu peguei. Foi pra casa? Eu fui pra casa. Eu peguei, terminou o jogo. Vestiário tava Pegou o vestiário. bicho, foi pra cá. Pegava na Gávea no Pegava dia. na Gávea. Terminou o jogo, tomei meu banho, troquei de roupa, peguei minha mochilinha, fui pro ponto de ônibus. Pegava o 266 pra Praça C. Isso é Flamengo Praça raiz. Seca? Pra Praça C, como eu morava na Praça C. Alô, Gabigol, se liga. Antigamente era tranquilo, Era dava pra tranquilo, morar lá, pô, dava pra terra de morar lá. Marlboro legal, hein? Na Rua Barão, a concentração da base ficava lá, eu morava na concentração ainda. Aí eu peguei o ônibus, estava subindo no ônibus. Ninguém te reconheceu no ônibus? Não, neguinho dentro do ônibus, mochilinha todo, ninguém. Aí passa a minha, quer dizer, sorte, entre aspas, passou um carro eu acho que do Jornal do Brasil. O cara me viu a bugica ali no ponto ainda, o ônibus estava encostando. Não, deixa eu tirar umas fotos. Aí eu negociei, né? Eu deixo você tirar as fotos, mas, porra, quebra o galho, me leva lá. Dá carona. Dá carona. Aí eu, não, porra, aí o cara, porra, Eu leva, tô cansado porra. já, cara. Aí, porra, aí depois que os caras tiraram a foto, aí a galera reconheceu, né? Aí começa, eu falei, mas eu já pulei do ônibus, já entrei no maravilhoso, carro. pô, Já muito bom. Porra, Bora, muito bom. Aí, ô Gabigol, tem que aprender com o Bugica, cara. Pô, Gabigol Porra, só volta de- pra casa. De ônibus, de ônibus. Vai dormir cedo pra estar na Gabi no dia seguinte, pra pegar, começar o treinamento de novo. Não, mas ele vai, é festa ali, o Gabi, eu não sei o que, aí fica difícil. O Reginaldo, ó, Reginaldo AC. Cara, eu Pô, queria te você é perguntar- parceiro. Vai ter Esse cara veio do Acre. Reginaldo Acre, não é não? Ele veio de Rio Branco, no Acre, de bicicleta, pra conhecer o Zico e ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Pô, tá Merecer seu respeito. Forrest Gump. Obrigado pela participação. Eu que fiz a ponte. Tem uma matéria eu até mando a matéria para vocês. Dele, né? Foi mais ou menos 11 minutos de matéria dele no Esporte Espetacular. Olha que legal. A viagem que ele fez de lá. Então, de bicicleta do Acre. E eu que fiz a ponte. Eu tenho que voltar a pedalar, que eu tô bem pesadinho. Mas o joelhinho tá magoado, hein? Talvez por isso, por eu ter parado de pedalar. Uma conversa, eu levei a minha bicicleta para uma revisão. O Reginaldo trabalhava em uma loja lá, de bike. Aí eu sentei no balcão, a gente começou a conversar. E nessa conversa se eu conseguisse, se o Zico me recebesse lá no Rio, eu tenho coragem de sair daqui de bicicleta e ir até lá. Eu falei, só vai. Só vai. Vai que eu garanto que ele te recebe. Porra, aí, porra. Tu fez Na intermediação? na mesma hora, faz uma cartinha aí, me manda aqui. Ele fez, me mandou, aí eu mandei pro Galo pelo WhatsApp. Aham. Na mesma hora o Zico manda vir, mas Isso, pra show de bola, receber cara. aqui, tu vai ter que estar junto. Você tem contato, Butica, com Com o Zico? Com o Zico, com o Júnior, com essa galera das antigas? Tem. Vocês se E quem veem? são os teus melhores amigos dessa época aí? Os 3 melhores, Sim. cara, eu tinha uma galera, eu tenho o Júnior Baiano até hoje, que a gente tem contato direto, com o Galo eu falo direto porque os caras estão sempre pedindo um videozinho. Né? A gente Ele faz, pede né, pra cara? ele faz, ele não nega não. Ele Ele, é muito maneiro. ele não nega. Porra, Djalma, o Paulo Nunes, tem a galera aí que a gente... Pô, Júnior Baiano. contato. Júnior Baiano vem aí, Júnior Pô, Baiano. bota Podia a vir pilha aí, no- bota a bota pilha a do pilha. Júnior. Cara, eu posso Pô, botar a gente pilha queria dele. muito. Porra, ó, tu Vou já fez conversar com ele. intermediação pro teu amigo Reginaldo. Agora tu vai fazer intermediação pro meu da Não, eu posso. Não, eu posso conversar com o Júnior. Gente Aí ele tá te boa. perguntando aqui, ó, Bugica, é verdade que você e o Reginaldo vão... É porque ele escreveu um negócio tipo, aqui. Eu digo que é verdade que você e o Reginaldo estão pensando tão até pensando, até para os Estados Unidos pra assistir a Não, Copa do Mundo. o Reginaldo está pensando em ir para os Estados bicicleta? Unidos. Pô, ele não. quer te botar nessa furada? Não, De bicicleta? Não, de bicicleta eu não. Só se ele estiver maluco. Mas, assim, eu acho que ele tem um projeto, sim, de ver a Copa do Mundo nos Estados Unidos e vamos ver como é que fica. Obrigado, fica essa Valeu, história. Reginaldo. Pô, grande abraço aí, a galera do Acre, ó. Pô, você tá morando no Acre, né? Tô. O que aconteceu? Tu Cara, eu mudou pra moro lá há 18 definitivamente? anos. Eu fui lá e para ficar 15 dias e Foi um amor, né? Foi um amor. Já e tá desses quantos anos 15 lá? dias eu tô há 18 anos morando lá. Hoje eu tô funcionário público, né? Trabalho na Secretaria Adjunta de Esportes, que está dentro da Secretaria de Educação do Acre.
Você é professor de educação física. Eu trabalho na gestão. Trabalho Certo. no setor de Mas no departamento de background esporte, né, comunitário. E aí já tentei vir embora algumas vezes, não consegui ainda, mas... E a gente tenta fazer um trabalho lá junto às comunidades, promover o esporte do Acre, principalmente por gostar muito, né? Legal, Aham. bacana. E é um lugar que a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem os gestores lá, Tem a carência, né? tem uma carência muito grande, né? E o governador lá está tentando, o Gladson, tentar fazer com que o esporte lá comece Legal. a desenvolver. Boa sorte lá. Nobru da Nação, Reis Mengão. Falando de momento atual do Flamengo, pegando esse elo aí com o Gabriel, o momento atual do Gabriel, o ataque, o time todo do Flamengo. Vocês dois fiquem à vontade com o Bugica para debater momento atual do Flamengo. O que ele está percebendo? Eu vi eu vi uma postagem sua no Twitter. Qual o critério para a contratação do Tite? Você acha que o perfil dele bate com o do Flamengo ou não? Cara, O que você está achando do primeiro momento? Os jogos, assim, o que está acontecendo? Você está achando que vai deslanchar ou tá cara, ou tá em dúvida ainda? tipo, a gente vê um jogo tipo de ontem contra o Fortaleza, que você Sim. vê uma equipe mais aguerrida, mais acesa em campo, mais alerta, né, mais querendo. E o Flamengo tem alternado muito esses momentos. Aí faz um jogo que, porra, agora vai. Aí no jogo seguinte você percebe Toma uma que virada os do caras nada. Não, e podia que no próprio jogo, né? O time às vezes tá bem no jogo, de repente dá uma desligada, né? dá uma caída, desligada. pô. E aí eu gosto de ver jogos, então eu tenho visto, acompanho muito alguns jogos e você vê o comportamento de atletas dentro de campo de algumas equipes, né? Os caras ligados o tempo todo fisicamente, normalmente os caras se apresentando bem e o time do Flamengo muito desligado. Não sei se é porque os caras perderam, né? Porque não conquistaram tudo, porque faltou o Mundial para esses caras. Mas são os caras que animicamente falando, a gente percebe que os caras parece que não tem mais objetivo nenhum. Tiveram uma estão acomodados. Estão né? acomodados naquilo que conquistaram. E o esporte não pode ter isso, né? Mas aí cabe, né? E a gente percebe algumas coisas, né? Alguns atletas. Vou citar o Felipe Melo do Fluminense, que é um cara com a idade Mais avançado. Mas você vê o cara com vontade de vencer, se tiver de dar porrada nos caras do Fluminense, ele vai dar nessa busca. Nós não temos um jogador assim no Flamengo. Os jogadores do Flamengo, eu acho que eles... Cobre, né? Aquela liderança, né? É uma liderança que para mim ela acaba quando você se torna amigo, você não cobra. Será que o Rodrigo Caio não fazia esse papel lá no começo? Lá, eu acho que ele saiu agora machucado. Cara, Acho que ele fez falta nesse papel de liderança. Eu também. não sei, porque assim, para mim o jeito de ser amigo é se eu vejo uma coisa errada, eu tenho que... A torcida do Tem Flamengo que fala cobrar. muito. Você pega assim, o contexto desse ano para os anos anteriores, a torcida vem batendo muito numa tecla que o Diego era essa figura. O Diego Rivas, A torcida do Flamengo, parte da torcida, aí, tá vendo? Quando saiu o vestiário, como é que ficou? Os caras, você enxerga assim, ou também não enxerga por conta da amizade, do fechamento que ele tinha com o grupo? Como é que você enxerga essa posição do Diego ali? Assim, o maior patrimônio que o Flamengo tem é o seu torcedor. Não são os seus jogadores. Porque todos os jogadores vão passar ali, todos os diretores vão passar ali, vão passar e vão embora. Então me apego mais à falta de respeito com o torcedor do que qualquer coisa. Porque eu tenho que entrar dentro de campo, eu tenho que entrar sabendo que a maior parte do salário desses caras é pago pelo torcedor. Eles são o que são hoje por conta do torcedor do Flamengo. A maioria deles. Eles têm que ser complementando, desculpa, mas eles têm que entender que o Flamengo deu muito a ele, muito mais até a ele. O Flamengo dá muito mais a Exatamente. eles do que eles estão dando ao Flamengo. Esse ano, esse ano foi vergonhoso. Uma diretoria, tá? Eu acho que a diretoria tem que rever alguns conceitos, né? E futebol é produtividade. Se eu estou produzindo, eu estou dentro. Se eu não estou produzindo, eu estou fora. Exato. E tem que ser pensado disso aí. Aí a gente ouve renovar o contrato só vence no final de 2024. Então. O povo com pressa de renovar contrato hoje, a impressão que dá é que salários altos, garanto minha aposentadoria, fico aqui enrolando, quando acaba, vamos embora.
Cara, e não pode ser assim. Não está produzindo, não serve. Quem de 2019 você acha que não mereceria agora, nesse momento? Estamos falando de momento. Sua Você não barca. renovaria. Não renovaria. Porque eu vi você também reclamando Por de 2019, a galera por deixava o produção- BH só. Por produção, não renovo com Gabriel, não renovaria com Davi Luiz, não renovaria com Felipe Luiz. Desses aí, eu renovaria com Everton Ribeiro, que eu acho que ainda dá para fazer alguma coisa, Bruno Henrique e Arrascaeta. Os outros, não, renovaria. E o Flamengo tem que começar a prestar atenção em algumas atitudes. Hoje, um dos melhores jogadores que nós temos no futebol brasileiro que está no Bragantino, o Matheus Gonçalves, Exatamente. é um dos caras que tá, é um dos caras, Pedro falou porque isso. a gente começa a ver o Flamengo trabalhando em uma situação que quando os moleques começam a aparecer, eles encostam. O Matheus Gonçalves bem, de repente o argentino encostou ele, a gente nunca, quando voltou a falar dele, é porque tinha sido vendido ao Bragantino. Muito equívoco estratégico também, né, Budica? Não sei se você concorda com isso, né? Eu acho que- a escolha que dos treinadores, dos profissionais para estarem à frente do Eu futebol. acho que falta a experiência e a visão de saber escolher o perfil de atleta que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa de atletas bons tecnicamente e aguerridos. Tem quem carregue o piano, né? Não, mas eu digo nem só jogadores, eu digo treinadores, né? As escolhas totalmente assim aleatórias, você vê que não tem um conceito, Peraí, como é que o nosso time joga e como é que esses treinadores treinam? Você vê que tinha uma incompatibilidade, né? Em alguns Pra momentos, mim, né? nesses momentos aí, treinador, um dos maiores erros com o Flamengo. O ano passado, no Dorival, campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil e Libertadores. Ah, vou mandar embora. Falou merda, mas assim, mantenho. Dava mais um tempo para ir para ver o que ia acontecer. Se tivesse mal, trocava. Aí trouxeram um treinador, o Vitor Pereira, Que foi Sim. mal no Corinthians. que não foi tão bem no Corinthians, eu trago o cara. O cara não consegue fazer o time render. Aí depois foi o São Paulo. Não, Paulo. Não, Não, Paulo Paulo Não. também antes. O São Paulo que passou mais São Paulo. tempo, a gente achando que conseguiria fazer os caras jogar e muito pelo contrário. O Flamengo começou a jogar de uma maneira que eu nunca tinha visto. Quem mais pegava na bola nos jogos do Flamengo era o goleiro, era o Matheus. Ele armava o jogo. Pum, 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 Matheus, pum. E o Fabrício Bruno, porque a bola chega no Brasil, ele, pum, bola longa. Davi Luiz, O Flamengo começou a jogar dessa maneira que não é a característica dos seus jogadores. Então, assim, um treinador feijão com arroz. O Tite, né, que simplifica um pouquinho mais, tem uma comissão técnica muito capacitada, mas aí cabe. Tá esperançoso? Tu acha que vai vingar? Aí vai depender muito do Resultado. comportamento Dos da jogadores. diretoria do Flamengo referente aos jogadores. É. Ou eles respaldam ao treinador, Não, porque ele precisa dar uma oxigenada. o treinador tem que determinar a hora que ele quer treinar. O jogador não pode dizer eu quero treinar a tal hora. É o treinador que determina. O planejamento das atividades ela tem que ser feita toda pelo treinador e sua comissão técnica. E a diretoria tem que respaldar. Dar esse respaldo para a coisa, se não der certo, troco. Mas isso é importante, porque a gente ouve muito, né? Quer treinar à tarde, mas fulano pediu para treinar à tarde. Treinar de manhã, não, vamos treinar à tarde. Aí a gente começa no entendimento, no meu entendimento, não estou dizendo que seja isso. Quando o treinador começa a pedir para treinar muito à tarde, é porque eu estou dormindo tarde e não quero acordar cedo. Né? Aí você começa se eu durmo tarde, o sono durante o dia não é a mesma coisa, e você começa a ter um desgaste. Aí você começa a ver dentro de campo os caras não rendendo. Fisicamente. Você não rende fisicamente, tecnicamente você não vai produzir também. Aí você acaba começando a perceber que o Flamengo está entrando, está descendo.
tudo que aconteceu nos últimos meses com os treinadores que passaram, o Flamengo está sofrendo, o Tite está sofrendo agora. Porque o time do Flamengo é um time que fisicamente não está bem. Tu viu que acabou o jogo do Fortaleza, o time estava bem Não tá morto, bem. tava bem Cansado. Time É um cansado. time que está cansado por conta do trabalho que foi feito. Né? Então, assim, existe uma necessidade muito grande de planejamento. As férias dos jogadores têm que ser de 30 dias, não podem ser de 50. Cara, isso é inacreditável. Não pode ser. Porque uma das coisas que arrebentou com o Flamengo foram esses mais de 40 dias. Depois de 50 Depois de 50 dias de né? férias. Então, assim, tem algumas coisas que existe uma necessidade de um profissional do futebol para poder organizar Exatamente, essa situação. Pois é. É uma pessoa que conheça o futebol, como funciona, que tenha vivenciado isso, que conheça de fisiologia, como funciona, para poder dizer assim, ó, 50 dias não pode. Tem que ser os 30 dias que eles têm direito. Ah, mas não pode, gente. O atleta, o jogador de futebol vive do seu condicionamento físico. E a maioria dos jogadores de futebol, tô de férias, eles vão meter o pé, eles vão querer saber de treinar, não. Festa e churrasco direto. São muitos poucos. Bugica, tua opinião em relação aonde o Flamengo pode chegar nesse Campeonato Brasileiro? É o título. Eu sou Você ainda Flamengo, eu acredita? sou torcedor do Flamengo, não desisto nunca, só no último jogo. Isso aí, Isso aí que a gente galera. precisava ouvir hoje. Então, palpite mesa Flá. Flamengo e Palmeiras. Palpite mesa Flá, Marcelo Bugica. 2-0 pro Flamengo. 2x0 Flamengo. Nobru da Nação. 1x0, Mengão. Ih, Maciota. Maciota? Sem muita euforia. Reis Mengão. 2x1. 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 Aquele golzinho que a gente sofre, né? Aquela defesa vulnerável, né? Ô, Aquela... Patrick, só pra dizer aqui que enquanto a gente tá debatendo isso aqui, o líder tá perdendo, tá? Tá 2x0 Vasco. Atualiza aí, Pedro Então, Reis. Não, acho que eles anularam. Anularam, tá 1x0. Anularam. 1x0, os amigos estão dizendo ali. Obrigado, galera. 1x0. Giovanni tá 1x0, Giovanni. Mas mesmo assim tá perdendo, o Botafogo. É, mas você tá perdendo. Se o Flamengo. Negócio de se, é o que a gente tava falando aqui, o Bugica, nos programas. Todo programa de conversa. Se o Flamengo ganhar, se o Flamengo vai diminuir, o Flamengo só tomando, só tomando. O Botafogo perdendo jogos aqui, e o Flamengo não aproveitando. Mas é aquela situação de que a gente percebe dentro de campo. A postura. Vou fazer uma Os jogadores não comparação. estão dando valor ao A jogo. postura de um time que quer ser campeão. Exemplo, Palmeiras, jogadores do Palmeiras. Eles estão querendo muito. Os caras são, depois de terem perdido, ter passado. Você foi comprado pelo Botafogo. Qual é a postura que o Botafogo tá tendo agora? Tu acha que o Botafogo já entregou essa paçoca aí, já ou não? Cara, Psicologicamente, existe uma né? coisa. Psicologicamente tá abalado. Não é só o psicológico, não. Né? O Botafogo começou muito bem, seguiu bem durante muito tempo. Né? Na educação física tem uma coisa que, assim, tem os times que começam mais ou menos, aí eles vão. Chegou no auge na hora O errada. Flamengo chegou, o Botafogo chegou no auge na hora errada. Aí entrou numa Tem curva, oscilação, né? na hora começou a oscilar na hora que não podia. O Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem. De vantagem, em primeiro que lugar. poderia ter administrado melhor. Podia ter deixado melhor. E você percebe que fisicamente, tecnicamente, alguns jogadores do Botafogo já não são os mesmos. Pois é. E isso na reta final, aí você vê um time Palmeiras que estão forte, lembrando. motivado. Não, tem um Bragantino aí que também Isso tá é garotada devagarzinho. boa, Bragantino é uma garotada boa. Deixa eu te perguntar, Tá que Bragantino. Bom técnico, ele é um bom organizado, técnico. cara. Os caras são... Joga simplesinho, não Intensidade, inventa, né, um Bugica? time Bugica, muito não tem intenso. pressão, né? Não tem Não pressão tem nenhuma. pressão, porque não tem torcida, assim, nada, não tem. Não tem cobrança, né? Não tem cobrança. Cobrança, não tem os cobrança, caras estão ali, só vão, fazer- né? Então, assim, existe essa possibilidade. Agora, todas as equipes adversárias, elas têm que estar olhando para o Flamengo. Apesar da distância de 6 pontos, Se o Flamengo ganhar, 6 pontos 6 pontos, hoje. 6 pontos. se o Flamengo conseguir vencer o Palmeiras, Tamo no bolo. estamos no bolo. Tamo no bolo. Tamo no bolo. Entendi. Enquete Mesa Flá. Giovanni, muito se falou, estamos falando, Bugica centroavante, falamos muito do Gabriel, e a gente subiu a nossa enquete no Mesa Flá, no Twitter, galera, @MesaFlá, participem conosco, hein? Participação da galera é importante pra gente sempre melhorando o Mesa Flá. E lá subiu isso aqui, ó.
porque essa semana já chegou um bafafá novo dentro de renovação. O pessoal tá bem magoado com o Gabriel no Flamengo. E a gente aproveitou e subiu essa enquete para sua votação, ó. Caso realmente haja interesse do Manchester United pelo Gabriel, você aprovaria a troca dele pelo atacante Antony? Galera, o sim tá ganhando, hein? Ó, Cara, 71,5% e o não tá com 38,5%, Reis. Cara, eu acho que é mais que uma chateação com o Gabigol, né? Assim, eu não trocaria. O Antony tem um antecedente aí também de agressão aí, enfim. Enrolar. E não acho essas coisas, essa bola ainda não mostrou, não sei. Também não Se é fosse uma Oh. venda pro Manchester, eu acho que eu cogitaria. Mas uma troca pelo Antony, eu não Outra sei. coisa, eu acho, Manchester United, eu acho muita especulação. Assim, Tem Cara, fogo nesse. realidade. fogo. Não, tem. O futebol europeu, o futebol inglês é especial. Premier Eles League, não né? contratam. Jogador dessa Se o idade. cara, não, Ainda mais o com esse problema não é a futebol, idade, né? não. Se o cara não tiver voando, Não vai. se não tiver as características que o futebol europeu pede, não vai. Então, assim, tô precisando renovar meu contrato. Aí solta a essa pérola. notícia. Aí já falaram Nesse em Milan, mo- já falaram em Milan. Nesse momento, se fosse uma coisa de uma semana, alguns jogos, o Gabriel tá nesse batidão desde o ano passado. Então, assim, eles mandam, eles olham, eles monitoram e Tu daria moral, Bujica, pro quem? Gabriel poder mostrar mesmo 2024, pra ele poder Cara, seguir ele- a carreira no Flamengo? Deixa ele cumprir o contrato dele até o final do ano. Ele tem contrato com o Flamengo até 2024. Então, o que ele tem de fazer é se dedicar ao Flamengo nesse 2024. Se ele voltar a produzir, aí sim. Aí Até o pra Flamengo pagar, senta e renova o contrato com falou ele. algumas Ele é vezes muito bom, ele é muito importante para o Flamengo, mas ele é muito importante para o Flamengo estando bem fisicamente. E uma coisa que a gente sempre falou aqui também, Bujica, eu não sei se você concorda, né? O Gabriel tinha uma coisa que era um diferencial dele, que é aquele tesão de fazer gol pra torcida. Ele gostava disso, né? Você Vaca no sentia. trem, Ele passava a semana provocando, ele falava um inferno. Ele não se escondia Não em parece jogo que a nenhum, coisa era um cara meio que- que fugiu, né? Meio que ele saiu do foco. Ele né, saiu cara? do foco, se você prestar atenção, pega os últimos pênaltis que o Gabriel, até os pênaltis dele, ele tá sem convicção. Ele perdeu a convicção até para bater pênalti. Pode pegar. Pode pegar os pênaltis dele para olhar e ver. Né? Então ele precisa estar bem. Ele perdeu essa confiança, mas ele perdeu essa confiança porque ele passou a não se dedicar integralmente à profissão coisa, dele. Uma coisa que a galera rubro-negra fica chateada também, que é a falta de autocrítica dele. Ele tá mal, mas pra ele é como se ele não tivesse. Como se ele ainda fosse o cara, nananã, ficar cobrando respeito. A galera quer ver agora, né? Agora ele Cara, mas é essa assim, temporada ele tá mal. a galera não cobrar o Gabriel não significa falta de respeito. Né? Não, ele acha isso, né? Ele Eu sou muito agradecido a tudo que ele já fez pelo Flamengo, mas nesse momento ele não tá mostrando nada. E futebol é muito momento, Futebol, né? ele não joga esse futebol, ele Nada, não joga. nada. Ele arrumou, eu acho que a camisa 10 fez muito mal pra ele. Eu tiraria essa camisa essa 10 comparação dele. com o Zico, né? Essa comparação de príncipe. Porra, Não dá, né, cara? Não dá. começou, tava no caminho pra ser príncipe. As últimas atitudes dele referente dentro de campo. Porra, já jogaram uma pá de cal em cima disso. Também acho. Total. É isso aí. E o Pedro, Bujica, o que tu acha como centroavante? O Pedro tem que começar a Querer mais voltar-se, porque esse ano também não foi um ano que a gente via ele nos jogos, em alguns momentos, algumas partidas, que a bola chegava para ele, uma coisa que ele faz muito bem, o pivô segurar a bola, dominar essas coisas. Em alguns momentos isso não está acontecendo, e com a chegada do Tite ele está começando a querer... Acho que voltou ao voltar. astral, né? A Ele motivar, né? voltando, ele se motivando. O Pedro, no meu time, ele é titular. É, também. A gente falou isso aqui no último. É isso aí. 31 gols em 54 jogos. Fez o 31º Estando mal. Mesmo estando mal e jogando muito menos que o Gabi. Na reserva do Gabi, muito Ano tempo. passado ele com o foi Sampaoli. importantíssimo, né? Ele Sim, foi artilheiro da sim. Libertadores. Ele foi o rei da América. Melhor jogador da Libertadores. Mas são essas coisas que os caras têm que saber lidar. Eu fui o melhor um ano que Esse vem ano, você tem que manter. muito O melhor. negócio é manter, né? É. Você se manter no. Para poder fazer a manutenção. Pô, o Bujica tá com a camisa aqui maneiríssima, que vai ser Mostra pra difícil galera aí, vocês mostra pra verem galera essa aí, camisa, cara.
Aí. Olha lá, Obina, Molambo. Brocador e Bugica, meu irmão. Obina, E Brocador fio, e e Bugica. fio. E fio. E fio, maravilha. Só lenda. Estilo Ramones. Vou comprar essa camisa. Galera, eu quero agradecer a participação de todos, pô, a audiência aí no Mesa Flá. Mesa Flá tá acabando, mas, pô, muito feliz. A gente quer, pô, dar muito obrigado ao Bugica por ter jogado no Flamengo, ter dado alegrias à torcida do Flamengo e por ter vindo ao Mesa Flá dando a prestigiada na galera. Então, pô, corram lá. A gente tá aqui, ó, no YouTube, galera. @MesaFlá. No Instagram também, a gente tá com um Instagram maneiríssimo lá, com vários conteúdos bacanas, sacou? Vai lá, @MesaFlá Podcast. E no Twitter, onde a gente sobe as enquetes para ter a participação e interatividade da galera. Saideiras no Bru da Nação. Pensou em alguma coisa? Porra, Monstrão, é só agradecer mesmo a Bugica e botar aquela pilha nele, né? Pra ele botar uma pilha lá no grupo da rapaziada lá do Amigos para Sempre. Amigos para sempre. Porra, que ele tá estreando. Não, vou ver. Ele é o primeiro ex-atleta, atleta do Mengão, que vem aqui no Mesa Fly, então você é o primeiro, você é o. Pô, obrigado. Você é o número 1. Obrigado pela abriu a porta aí. E eu espero que você bote uma pilha lá no Dina Baiano, Não, na galera lá, a gente Vou atrás conversar desse com cara ele. aqui. Vou conversar com Pode ele. crer. Saideira, Reis Mengão. Pô, o Bugica falou tanto daqueles jogadores da década de 90 ali. Dá uma cara, saudade, que né, Vedê? Dá uma saudade e é uma. Eu acho que eu nunca falei aqui no Mesa porque não tive esse gancho, né? Mas assim, pra mim, uma das maiores atrocidades que uma diretoria cometeu foi vender aquela geração. Aquela geração do Marcelinho, do Djalminha. Djalminha. Porque A criou geração, um hiato a geração Copa São Paulo. É isso. A geração Copa São Paulo. Djalminha E, pro mano, Palmeiras. Cara, Porque aquilo sustentaria o Flamengo por mais tempo ali na década. E a gente Sim. sofreu muito após a venda daquela geração. A E gente ao- criou um hiato. e alguns por conta de algumas divergências com Agradece com o ao Luiz Augusto treinador Veloso. do Grêmio. Mas, tirando isso, obrigado pela sua generosidade. A gente está começando um projeto Cara, eu aqui, que a gente agradeço. ama fazer, a gente faz por amor, então obrigado por ter vindo e espero que o agradeço. Baiano venha aí, Baiano é mal, pegar um pega geral. Eu vou deixar minha saideira pro próprio Bugica. Trouxe uma camisa aqui. Queria que o Bugica autografasse pra galera. Porra, aí, Porra, aí tio, sim. É olha. uma camisa bem anos 80 mesmo. E aí o cara vai tirar onda aqui, ó, mandando um abraço pra galera do Mesa Flá. Pode autografar. Essa é a saideira do Mesa Flá pro Bugica, Pô, até galera. depois a gente tem que pendurar aqui no estúdio. Isso aí vai virar quadro. Pô, isso é muito importante pra gente, um ídolo aqui. Porra, rubro-negro, raiz, Mesa Flá. Mesa Flá. Mesa Flá. Pô, e o cara tá se escondendo lá no Acre, hein, cara. O cara foi Não, a cidade que me recebeu. É maneiro. O estado me recebeu muito É bem. maneiro, Então, cara. tem- Maneiríssimo, cara. Pô, hoje, ô Bugica, hoje tu se enrolou com. Esse autógrafo é histórico. Olha lá. Porra, Bugica, meu irmão. lá. Muito bravo. Porra, muito bravo. Se enrolou com o Obrigado. trânsito? Tava desacostumado já ou não? Rio de Janeiro eu venho só para passear, né? Eu tenho um filho que mora aqui, inclusive mandar um abração para ele, um beijão para ele, que ele Pode crer. tá fazendo Deixa 32 aqui no meio, anos. no meio. 32 anos Qual o nome na Marcelo. Parabéns, Marcelo. Porra, show de Bugiquinha. bola. É Bugiquinha. o Bugiquinha. É o Bugiquinha Vascaíno. Porra, entregou a paçoca. Não, Como é que Rasgou a cara do pai, mano. Porra, ele queria me levar pro jogo, ele tá lá no jogo. Queria me levar, pai, vamos pro jogo do Vasco. Falei, tá doido? Aí, não, né, assim. Você jogou onde? A LDU? Joguei na LDU, Botafogo. joguei no Véria, joguei no Botafogo, América do Rio, Mequinha, Mequinha. Operário Mato Grosso, Sinop Mato Grosso, Alianza Lima no Peru. Aliança Lima no Peru, é isso que eu queria lembrar. Isso aí. Pô, time bom pra caramba pra jogar. Mais alguns clubes aí perdidos por aí no Brasil. Bacana. Show de bola. Pô, galera, muito obrigado. Até o próximo Mesa Flá. E fica ligado que tá sempre subindo coisa nova, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo. Valeu, povo!